Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do componente curricular de língua portuguesa. Eu sou a professora Naraline Menezes e hoje nós iremos estudar procedimentos de leitura no gênero textual cartaz. Vamos à nossa aula? Primeiramente, nós temos aqui a imagem de um cartaz, e aí essa imagem nos remete a uma vida saudável. Observe que nós temos uma família. Nós temos aí um rapaz, uma senhora e uma criança. E aí ele diz o seguinte no cartaz: em letras garrafais, vida saudável é o melhor remédio. Aí mais embaixo, pratique saúde. E aí esse é um cartaz do governo federal. E aí logo em seguida, o que seria esse cartaz? Professora, o que é um cartaz? Primeiramente, nós sabemos que cartaz é um gênero textual. E aí, como gênero textual, ele é marcado especialmente pela função informativa, ou seja, uma das principais funções dele, dos principais objetivos, é trazer uma informação. Ele também é chamado de referencial ou denotativa, que é a linguagem utilizada nos dicionários, verdadeira, e ele também ele faz parte da linguagem apelativa. O que seria uma linguagem apelativa? Nós estamos nos referindo às funções da linguagem da língua portuguesa. As funções da linguagem, elas têm uma intenção. No caso da função informativa, ela tem a função de informar, trazer uma informação e repassar para um determinado público específico. Em relação à função apelativa, a função dela é persuadir aquele público, convencer de que aquela informação que está sendo veiculada, ela é importante e ela deve ser levada a sério, ok? Então, vamos continuar. As funções da linguagem são formas de utilização da linguagem segundo a intenção do falante. Então, de acordo com a sua intenção, você emprega uma função de uma linguagem. E quais são as funções da linguagem? Nós sabemos que são 6. Em uma outra aula nós iremos estudá-las separadamente, mas nesse primeiro momento nós iremos nos atentar apenas às funções informativas e à função apelativa. Mas, para que vocês conheçam aí e relembrem os nomes, a função referencial, também chamada de função denotativa ou função informativa. A segunda, a função emotiva, a função poética, a função fática, a função conativa e a função metalinguística. E aí, como sempre, nós trazemos aqui uma imagem que possa ilustrar de forma mais clara e objetiva para que você consiga observar. E aí, nessa imagem, nós temos aqui a função referencial. Na função referencial, por exemplo, o principal objetivo dessa função é o contexto, ou seja, é a informação, é a mensagem que vai ser transmitida. Ou seja, lá dentro do contexto, lá dentro da informação, é que é o ponto principal, é o mais importante dentro dessa função. Na segunda, que nós iremos trabalhar hoje, que seria a função que tem o dever de tentar persuadir como é que se diz? O receptor. Nós tentamos alcançar um determinado público dentro de um cartaz. Quando eu publico um cartaz, eu estou tentando alcançar um determinado público. Então, a minha função ela é totalmente voltada para o meu receptor, que aí nós temos essa daí em verde. E então, vamos lá. O objetivo do cartaz é estabelecer uma interação com o receptor da mensagem. É comunicar algo a alguém, que pode ser simplesmente uma informação acerca de um evento. Nesse caso, é utilizado a função informativa, também chamada de função denotativa ou referencial, que tem como principal objetivo, sempre relembrando, informar algo a alguém. Professora, a senhora é tão repetitiva? Sim, eu sou repetitiva porque é a repetição que faz com que nós possamos absorver o conteúdo. Por isso que eu vou e eu volto várias vezes no mesmo conceito. Por outro lado, o objetivo pode ser convencer alguém, persuadir o receptor a adquirir um produto, um serviço ou ideia. Nesse caso, é utilizada a função apelativa, também chamada de função conativa, muito comum na linguagem publicitária. A linguagem publicitária, como nós já estudamos nas aulas anteriores, ela tenta persuadir o leitor à compra de um produto, serviço ou uma determinada ideia. O cartaz da mesma forma. Eu quero transmitir uma informação, mas eu preciso persuadir
o meu receptor é aquele que vai receber essa mensagem para que ele adquira essa ideia, para que ele compre essa ideia, porque eu preciso transmitir essa informação, ela é de fundamental importância para a nossa sociedade. E aí, vamos observar aí o esquema novamente, né? Cada função ela é voltada para um determinado elemento da comunicação, a função emotiva é para o emissor, a função referencial para o contexto, a poética para a mensagem, a fática para o canal e a função metalinguística para o código e a função conativa para o receptor. Em uma outra aula, nós iremos detalhar uma a uma. Então, vamos lá. Esse gênero textual, que é o cartaz, e ele está sempre, gente, se vocês observarem as provas do Enem, desde a primeira até a última, todos os anos eles utilizam cartaz. Todos os anos nós temos uma questão voltada para esse gênero textual, porque os gêneros textuais, eles são muito cobrados. E aí, quais são as características desses cartazes? Onde eles são veiculados? E aí, uma das perguntas que não querem calar é: em que locais os cartazes são veiculados? E aí eu respondi em vermelho, em todos os lugares, porque em todos os lugares que você chega, na rua, nas campanhas eleitorais, nos anúncios de eventos, na divulgação de produtos, nas manifestações, nas campanhas de conscientização, nos cinemas, hospitais e escolas, todos esses lugares, se você parar um pouquinho e observar, você vai encontrar um cartaz. Colado numa parede, colado num poste, num muro, em todos os lugares você encontra esse gênero textual. E quais as características desse cartaz? E aí nós temos aí a utilização de verbos no imperativo. Lembra que nós trabalhamos isso lá no anúncio publicitário também? Sempre verbos no imperativo, trazendo uma ordem, né? Faça isso, compre isso, tome essa atitude, pratique atividade física. Então, verbos no imperativo é uma das principais características. Segunda, utilização de linguagem verbal e não verbal. A linguagem verbal nós já conhecemos, que é aquela linguagem presente na escrita, né, no texto. Todos os cartazes trazem as informações de forma escrita. E a linguagem não verbal são as imagens. Observem que os cartazes estão sempre acompanhados de imagens. São ilustrações que tentam chamar a atenção do público. É texto curto e sugestivo, adequado ao público. A questão do texto curto ela é importante, porque se você pegar um texto muito extenso, o que acontece? As pessoas não vão querer ler, elas não vão ter interesse. Então tem que ser um texto curto para chamar a atenção e sugestivo, para assim trazer a atenção do leitor e levá-lo a uma reflexão. Criatividade. Criatividade é fundamental, porque se for uma coisa assim sem graça, sem cor, sem criatividade também não vai chamar a atenção, vai ficar lá e ninguém vai olhar. Preocupação com a estética, harmonia entre tamanhos de letras, imagens, espaçamentos e utilização de cores. Observe que nós temos uma mensagem principal e ela geralmente vem com letras garrafais enormes. Então, existe uma harmonização entre as letras, o tamanho das letras, o que deve chamar mais atenção. As cores são muito importantes, porque ele também não pode ser aquele cartaz sujo, em que as cores elas não combinam e elas não se alinham. Então, tudo isso é importante na questão da harmonização para chamar a atenção do público que eu estou tentando alcançar. E, por último, utilização de figuras de linguagem. E aí, figuras de linguagem que eu utilizo uma linguagem mais próxima do coloquial, uma linguagem que o público se identifique mais. Então, vamos continuar. Eu trouxe aqui, eu não sei se vocês observaram, tem assim, questão número 2. Nós estamos trabalhando entre a estrutura da redação e as questões do Enem, de vez em quando eu vou alternando. Nós terminamos a parte introdutória, então eu trouxe 2 aulas de questões do Enem, e aí voltaremos na próxima aula com a parte do desenvolvimento. Mas hoje eu trouxe uma questão do nosso livro que está sendo trabalhada, e aí essa questão é a questão número 2. Por isso que aqui no exercício já não começamos com a questão número 1, e sim com a questão número 2. Porque essa questão, ela está lá na página 38 do livro 1, a prova Enem. Vocês podem acompanhar aí. Então vamos à leitura da nossa questão, para ver se vocês identificam a resposta correta. A relevância social do cartaz
está no fato de ele. Letra A. Sugerir que as pessoas pratiquem atividades físicas? Se você observar aí, ai, professor, eu achei essa alternativa maravilhosa, porque eu acredito que o cartaz ele faça sim essa sugestão que as pessoas pratiquem atividade física. Você achou isso? Que bom para você. Mas qual é o principal objetivo do cartaz? Porque assim, as questões elas foram feitas realmente para fazer com que a gente erre, para nos enganar. Então, eles querem utilizar o teu conhecimento, aquilo que tu achas, o teu achismo, para que você responda a questão de forma errada. Mas você estudou o gênero cartaz. E se você estudou, você sabe qual é o principal objetivo desse cartaz. O principal objetivo dele é fazer uma sugestão? Não, né? O cartaz, em momento nenhum, eu disse que ele faz sugestão. Então, eu já descarto a primeira. Letra B. Divulgar os benefícios do lazer familiar para a saúde. Aí eu digo assim, professora, ele tem aí uma família, tem um pai, ou é um avô, uma mãe, uma criancinha. Então, ele está divulgando aí, professora. Mas a função do cartaz é essa? Divulgar os benefícios? Não, né, gente? Ter sido elaborado por órgãos do Ministério da Saúde. Tá, gente, todo cartaz é elaborado pelos órgãos do Ministério da Saúde, é por isso que ele é um cartaz? Também não, né? Letra D, solicitar à população que evite medicação excessiva. Tá. O cartaz pode até falar sobre medicação, mas o principal objetivo dele é solicitar a população que evite uma medicação excessiva. Se lá em letras garrafais está escrito vida saudável é o melhor remédio. Esse remédio que ela fala aí é remédio de beber, de via oral, é de injetar? Não, né? Então vamos à letra E. Informar as condições para garantir uma vida saudável. Observe que quem elaborou a questão foi muito maldoso. Ele te engana em 4 alternativas, porque aí você fica se balançando. Ai, meu Deus, eu acho que é essa, porque tem família, tem vida saudável. Eu vi o nome remédio, então deve ser uma dessas. E, na verdade, a alternativa correta é a última. Por que a alternativa correta é a última? Qual é o principal objetivo de um cartaz? Informar, né, gente? Se o principal objetivo do cartaz é informar, então o único verbo que estaria correto aí para responder essa questão é a letra E. Informar as condições para garantir uma vida saudável. Então vamos observar se nós acertamos ou se nós erramos. E aí, bingo, né? Quem respondeu a letra E brilhou, está corretíssima, porque o principal objetivo do cartaz é informar. E depois ele vai tentar persuadir o leitor, que é o público para o qual esse cartaz foi destinado. Todos entenderam? Vamos à próxima questão? Então, vamos lá. Aqui eu trouxe aqui o conceito, é um gênero textual marcado especialmente pela função informativa. Se é a função informativa, o principal objetivo é informar. E aí eu trouxe um segundo cartaz, né? E aí nesse segundo cartaz nós estamos falando sobre a dengue. Faça sua lição de casa, a água parada da dengue. Então, vamos observar aqui se vocês conseguem responder essa daqui também e acertarem. Vamos à pergunta. Questão número 4. Observe que da 2 eu pulei para 4. Eu estou privilegiando justamente as questões que nós temos nos cartazes, tá? Para nós trabalharmos esse assunto de forma mais aprofundada. Ok? Então, ela está lá no livro 1, na página 39 e na página 40. Analisando a peça publicitária, conclui-se que a campanha desenvolvida visa a campanha, que é essa campanha aqui contra a dengue. Dengue, faça sua lição de casa, água parada da dengue. Analisando essa campanha aqui, aí ele diz assim: a campanha publicitária desenvolvida visa o quê? Quando ele diz visa, gente, ele quer dizer, ela é destinada a quem? A que público? Lembra do público que eu falei? E aí só que não vem aqui, a que público? A quem? Observe que ele utilizou o visa. E aí você já fica um pouco preocupado. Meu Deus, visa o quê? Ela é desenvolvida para que público, gente? Na letra A, uma campanha que fala sobre dengue, ela é desenvolvida para que tipo de público, gente? Letra A, população em geral, pois a frase faça sua lição de casa convoca cada pessoa a fazer sua parte no combate à dengue. Na letra B, ao público escolar, pois a expressão
Lição de casa estabelece o combate à dengue como a tarefa a ser realizada fora da escola. Então, a letra A eu disse que é a população em geral. Na letra B eu digo que é o público escolar. Na letra C, as pessoas ricas, pois a indicação de um site para a busca de mais informações supõe interlocutores com boa condição financeira. Na letra D eu digo que ela é somente destinada aos moradores de casa com quintal, pois o trecho água parada da dengue e se refere à água acumulada em objetos deixados em quintais. E na letra E, a pessoas interessadas, pois o efeito de sentido da expressão lição de casa remete à ideia de empenho requerido para resolver problemas. Então vamos lá. O problema da dengue, ele é um problema somente de pessoas que têm quintal? Ele é um problema somente de pessoas da comunidade escolar? Ou ele é um problema somente de pessoas interessadas? Ou o problema da dengue é um problema universal, é um problema de todos? Porque assim, gente, se eu tenho um quintal e eu deixo água parada, automaticamente eu vou criar ali um reservatório de água e o mosquito vai se desenvolver. Porém, o meu vizinho, quando esse mosquito subir, que ele começar a voar, ele também vai ser prejudicado, mesmo que ele não tenha quintal. Então, todos nós estamos à mercê desse problema. Então, esse é um anúncio em que ele é divulgado para que público? Existe um público específico? É só para quem tem quintal? É só para a comunidade escolar ou é para o público em geral? E aí, qual alternativa vocês marcariam? A, B, C, D ou E? Com certeza, né, gente? A letra A. Porque esse é um problema de todos. Se vocês observarem aí, a questão ela já está resolvida. Ela diz assim, dengue, faça sua lição de casa. Água parada dá dengue. Isso é para todos. Você tem que fazer a sua lição de casa. Todos nós temos que fazer a nossa lição. Então, o público que eu quero alcançar aqui são todas as pessoas de um modo geral, ok? Vamos para a próxima para não perdermos tempo. E aí nós temos uma última questão do livro 1, lá na página 43. E aí nessa questão, nós temos assim, é tempo de economizar água. Esse é um assunto que ele é muito discutido na sociedade moderna, que é o assunto em que nós temos que economizar a nossa água, porque é um recurso que está se esgotando na natureza. Então, vamos à nossa questão? Vamos lá. O texto é um anúncio institucional da campanha comunitária, foi veiculado no informativo interno do SAI, de Guarulhos de São Paulo, no ano 13, número 135, fevereiro de 2013. As frases com as formas verbais diminua, use, deixe e utilizem constituem uma. Então, nós temos aí algumas frases em que ele utiliza diminua, ele diz assim, use, deixe, utilize. É o que nós conhecemos, beba isso, compre isso. Que tipo de verbos são esses? Qual a intenção desse verbo? Lembra lá dos verbos no modo imperativo, quando eles dão uma ordem? Pois é. Nessa questão nós iremos trabalhar exatamente isso, ok? Então vamos lá. As frases com as formas verbais diminua, use, deixe e utilize constituem uma descrição das características dos locais de armazenamento de água. Então, quando eu utilizo o verbo dessa forma, eu estou fazendo uma descrição, gente. Se é verbo, eu estou fazendo descrição. Quem é que faz a descrição? O adjetivo, né? Letra B. Argumentação sobre a importância da população economizar água. Eu estou argumentando se eu estou usando o verbo lá. Diminua, use, deixe, utilize. Letra C. Orientação quanto às ações a serem realizadas para a economia da água. Opa! Orientação, sim. Eu poderia dizer que eu estaria dando uma ordem, um verbo no imperativo. Mas, além de uma ordem, eu posso dar uma orientação também no verbo imperativo. Olha, eu vou te dar uma orientação. Sente aqui e aguarde. Coma isso, beba isso, use isso. Diminua o consumo de água. Isso é uma orientação para que você não fique sem água mais lá na frente.
Letra D, vamos guardar a letra C aí. Expressão de opinião de pontos importantes sobre a economia da água. Opinião, nada a ver, né, gente? Essa questão aí totalmente fora. Narração de algumas ações efetivas da população para economizar água. Nada a ver também com narração. E qual seria a alternativa correta? Eu tenho verbos no imperativo. Verbos no imperativo, eles dão ordem, eles te dão uma sugestão. Então, qual seria a alternativa correta? A letra C. E aí, parabéns para quem acertou, né? Eu fico muito feliz. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de resolução de questões. Lembrando que, em relação às próximas aulas, nós já voltaremos a trabalhar com a estrutura da redação. Nós viremos com a nossa próxima temporada da redação, a temporada número 2, que é a temporada do desenvolvimento. Nós faremos aí em 5, 6 partes, para que vocês possam acompanhar bem lentamente, que vocês possam compreender de forma que se torne uma coisa fácil e você descubra que não é um bicho de 7 cabeças. E essa foi mais uma aula de língua portuguesa. Espero que vocês tenham gostado. Acessem a nossa plataforma e até a próxima aula.